Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Desde quarta, dia 14/6, quando enfim saiu o edital da PGE Paraíba, eu recebi mais ou menos, sem exagero, algo em torno de 1.000 a 1.100 mensagens de pessoas me perguntando como estudar para a reta final da PGE-PB. Levando em consideração que aqui no YouTube a gente tem 40 mil pessoas, lá no Instagram a gente tem 50 mil inscritos, vamos dizer que na soma a gente tenha 50 mil pessoas. Dessas 50 mil, mais ou menos 1.000 pessoas entraram em contato comigo para perguntar o seguinte: professor, como eu estudo para PGE-PB a partir de agora no que a gente chama de reta final ou pós-edital? Saiu o edital, do edital para a prova, como é que eu vou estudar agora do edital para a prova? Eu estou gravando esse vídeo para informar a essas pessoas qual é a estratégia que eu considero eficaz, como você deveria estudar para PGE-PB de agora até a prova, como eu estudaria para PGE-PB de agora até a prova se eu estivesse na condição de me preparar para esse concurso. Óbvio que muita coisa no que diz respeito à sua aprovação, ao seu desempenho na prova, vai depender de tudo aquilo que você acumulou enquanto conhecimento jurídico até agora. Eu estou cansado e careca de dizer aqui no canal e nas minhas redes sociais que o que faz você passar em concursos da advocacia pública não é o estudo pós-edital, é o estudo pré-edital. É a formação da base, é o famoso estudo do núcleo duro, mais as disciplinas de segundo escalão, e as disciplinas de terceiro escalão você pode até deixar para estudar somente no pós-edital. Acontece aqui na PGE-PB, e eu já expliquei no vídeo em que analisei o edital. Esse concurso, para quem tem base, para quem estudou o núcleo duro, segundo escalão e aguardou o terceiro escalão, esse concurso foi feito para essa estratégia. Mas não é dessa estratégia que eu quero falar agora. Essa estratégia é a estratégia pré-edital, estudo do núcleo duro, disciplinas de segundo escalão, disciplinas de terceiro escalão. O que eu quero falar agora é o que eu faria e o que eu recomendo fazer a partir de agora até a feitura da prova. É o estudo pós-edital. Então, qual seria a minha estratégia para a PGE-PB e qual é a estratégia que eu vou implementar aqui com os meus alunos, com as pessoas que decidirem estudar comigo em alguns desses momentos da estratégia para a prova da PGE Paraíba. Primeiro ponto que eu preciso que você perceba de uma forma muito, digamos, direta é o seguinte: você não pode mais pensar em prova objetiva e prova subjetiva como fases de um concurso. Você vai ter prova objetiva e prova subjetiva realizada no mesmo dia. Na parte da manhã você vai ter prova objetiva, na parte da tarde você vai ter prova subjetiva. Então você tem que pensar em uma única fase com duas provas. Você não pode pensar em duas fases, porque o que grande parte das pessoas está acostumada a fazer? Estudar para a prova objetiva e depois que ganha conteúdo para a prova objetiva, estuda para a prova subjetiva. Não há mais tempo para isso. Não há mais tempo hábil para isso. Você não pode mais estudar assim. Você não pode se preocupar com a segunda fase apenas no momento em que você achar que tem conteúdo para enfrentar a segunda fase. Não existe mais isso na sua preparação para a PGE Paraíba. Então, eu preciso que você perceba o seguinte: você precisa encarar de agora até a feitura da prova uma única fase no concurso com duas provas distintas. Pela manhã, prova objetiva, à tarde, prova subjetiva. Então, você vai precisar estabelecer uma estratégia de estudo das duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que você for estudar para a prova objetiva, você vai ter que colocar no seu cronograma, na sua programação, no seu estudo pós-edital, no seu dia a dia de estudos até a prova subjetiva. Você vai ter que fazer isso, não tem como ser diferente, porque se você se preocupar tão somente com a prova objetiva, você vai fazer uma prova muito boa pela manhã e você vai fazer uma prova muito ruim à tarde. Significa dizer que você não vai passar, porque você tem uma única fase com duas provas. O objetivo é fazer PGE Paraíba para passar. Não faz sentido você se preparar tão somente para a prova objetiva e esquecer a subjetiva, como também não faz sentido você se preparar para a subjetiva esquecendo da objetiva, porque se você não passar na objetiva, não estiver no corte dos 162 primeiros candidatos de ampla concorrência, você não vai efetivamente ter a sua subjetiva corrigida. Então, qual é a estratégia que eu montei
para os meus alunos e, se você ainda que não venha estudar comigo, qual é a estratégia que eu acho que você deve estabelecer nos seus estudos de agora até a prova. Primeiro, você obviamente vai ter que ter uma revisão boa da parte objetiva. Você vai ter que revisar, estudar as coisas que você ainda não sabe e revisar as coisas que você sabe. O núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Você vai ter que se preocupar com civil, trabalho e processo de trabalho, que são as disciplinas de segundo escalão, e você vai ter que se preocupar com ambiental, que é a disciplina de terceiro escalão. A revisão da parte objetiva, revisão estudo, aqui eu estabeleci um mentoring com 80 metas envolvendo os principais tópicos do edital que eu considero para a prova e, obviamente, espalhados por todas as disciplinas. Nas suas revisões para a prova objetiva, se você for fazer o mentoring comigo, muito bem. Se você não for fazer o mentoring comigo, tudo bem também. Tenha o cuidado de revisar os principais pontos, aqueles que mais caem, aqueles que são mais cobrados nas provas do CESP, de constitucional, administrativo, processo civil, tributário, civil, trabalho, processo de trabalho e ambiental. E aí você tem até a prova para se preocupar em revisar esses pontos principais. Não dá tempo de estudar tudo até lá, é bem verdade. Então, esse momento é um momento de focar naquilo que provavelmente estará na sua prova a partir de estatísticas daquilo que é mais cobrado em provas de procurador /CESP, SEBRASP, que é efetivamente a característica principal da PGE-PB. Muito bem. Então, você vai ter que estudar /revisar. Isso aqui a gente vai fazer através de um mentoring, 80 metas, todas as disciplinas. E aí, simulados. Você precisa estudar /revisar conteúdo e você precisa treinar esse conteúdo através da realização de questões. E aí, para realizar questões, você tem múltiplos sites hoje disponíveis no mercado para que você possa efetivamente treinar questões para as provas da advocacia pública. Aqui você seleciona primeiro as questões da advocacia pública CESP e SEBRASP para que você possa realizar os seus treinos. Aqui na escola, nos meus cursos, a gente vai ter 3 simulados gerais. Simulados gerais que eu falo são simulados, cada um com 100 questões, no mesmo estilo da prova. Então, até a prova, a gente vai simular 3 provas. 300 questões, 3 simulados, cada simulado com 100 questões, envolvendo todo o conteúdo da prova e na proporção de questões que envolvem, efetivamente, aquilo que está previsto no edital. O edital, ele estabelece a divisão de questões por disciplina. Essa divisão eu vou transferir para os simulados gerais e aplicar aqui com os meus alunos e com as pessoas que estão estudando comigo para a prova objetiva. São 3 simulados até a prova. Então, 300 questões objetivas. Professor, mas essas 300 questões objetivas são suficientes? Não necessariamente. No mentoring aqui, eu também indico quantas questões você deve fazer de cada conteúdo para ir treinando efetivamente essas questões nos seus estudos. Nos simulados, a gente vai simular a prova como um todo, inclusive com o tempo de prova, com as mesmas condições de prova. Muito bem. E existe também um simulado de lei local. Sem questões objetivas, um simulado só de lei local, só com as leis estaduais da Paraíba que estão previstas no edital. Esse simulado de lei local eu vou aplicar de forma gratuita. Então, você que ainda que não venha estudar comigo para a reta final PGE Paraíba, fica ligado para fazer esse simulado de lei local, porque ele vai ser gratuito e são 100 questões sobre a legislação local da Paraíba que está no edital da PGE-PB. Imagino que muitas dessas questões vão despertar a sua curiosidade nos estudos para determinada lei local e isso pode, em algum momento, ser cobrado na sua prova, tanto em prova objetiva quanto em prova subjetiva. Esse simulado vai te dar condições de conhecer a legislação local de uma forma mais específica, pontuada. Muito bem. Então, a estratégia para a prova objetiva é essa daqui. Mentoring, que vai te permitir estudar /revisar, e simulados, que vai te permitir treinar questões. Óbvio que no mentoring existe o treino, você vai ter que fazer as questões a partir dos pontos estudados, mas aqui é um treino mais próximo da prova. Até a prova, 3 simulados. Na parte subjetiva, segunda fase, que você vai ter que estudar no mesmo momento em que estuda o objetivo, ou seja, dentro do seu cronograma de estudos, no mentoring você vai ter as metas para estudar.
Na segunda fase, você vai ter os dias para se submeter às peças, pareceres, questões subjetivas. Tudo isso dentro de um cronograma. Mas se você não vier estudar comigo, você vai ter que estudar para a objetiva, revisar, estudar o que não sabe ainda, os pontos principais e treinar. E você vai ter que estudar, treinar, segunda fase. Vai ter que estudar, treinar, segunda fase. Na segunda fase, para as pessoas que não possuem nenhum conhecimento e nenhuma base de segunda fase, eu recomendo fazer o curso definitivo de segunda fase, que é um curso que eu estabeleço exatamente a construção a partir do gênese de cada peça. Eu não tinha colocado ainda curso definitivo aqui porque, nesse caso, eu estou partindo do princípio de que alguém que vai querer se submeter à PGE Paraíba já tem pelo menos uma noção de segunda fase. Se não tiver noção nenhuma, curso definitivo. Nesse curso definitivo, eu ensino a gênese de cada peça. Eu pego cada peça na sua embriologia e explico efetivamente exatamente como ela nasce, como ela se desenvolve, como ela cai na prova. Mas vamos lá, vamos dizer que você tem a base já de segunda fase, então você não precisa do curso definitivo. Eu tenho um curso de segunda fase, onde eu vou aplicar 10 peças pareceres. São 8 peças e 2 pareceres. Preste atenção porque o edital da PGE Paraíba fala em peça jurídica, não em peça processual. Se ele fala em peça jurídica, a segunda fase pode trazer um parecer. Eu já vi acontecer em outros concursos. Então, por desencargo de consciência, a gente vai estudar 8 peças, 2 pareceres. 10 peças ao total, daqui até a prova. O aluno que estudar comigo, ele vai se deparar com um enunciado de prova, nas mesmas dificuldades ou até maior do que normalmente cai nas provas do CESP/Sebrasp, vai responder. A partir da resposta, ele vai poder efetivamente ter acesso a uma correção individualizada dessa resposta, uma aula resolvendo essa peça e a ata explicando efetivamente como se dá o padrão de resposta dessa peça, ou seja, como ela deveria ter sido respondida no seu aspecto ideal, no seu padrão ideal, e vai ter acesso efetivamente a conteúdos extra sobre a resolução daquela peça, além de acesso às principais peças da rodada enviada pelas pessoas que participam da segunda fase. Então é muita informação para que você possa aprender a construir a peça, já que você vai testar esse conhecimento. Você vai ter acesso ao espelho de correção, aquilo que eu utilizei para corrigir a sua peça. Você vai ter acesso efetivamente também ao padrão de resposta, a peça ideal. Você vai ter acesso às melhores respostas da rodada, então você vai ter acesso às melhores peças enviadas ou por você, se a sua peça for selecionada, ou pelas outras pessoas que participam do curso de segunda fase, e você vai ter acesso a uma aula minha resolvendo a peça. Não tem efetivamente como depois disso sobejar dúvida sobre a construção da peça e o desenvolvimento do direito material que envolveu a solução jurídica da peça. Mesma coisa peça, mesma coisa parecer. 10. 8 peças, 2 pareceres, 30 questões subjetivas que serão submetidos os alunos 20 linhas para cada, então você vai treinar aí 20 linhas para cada questão subjetiva, 30 questões subjetivas, cada uma com 20 linhas, melhor dizendo, a gente vai resolver ao final 40 enunciados. 10 enunciados de peça/parecer, 30 enunciados de questões subjetivas. Então, essa é a parte aqui onde os alunos vão treinar estudar revisar exatamente todos os conteúdos atinentes à segunda fase, no que diz respeito ao enfrentamento de enunciados e a solução que eu vou dar enquanto padrão de resposta, enquanto espelho de correção, enquanto correção individual, enquanto aula para cada um desses enunciados. As questões subjetivas não têm aula, só as peças pareceres, peças e os pareceres. Questões subjetivas com padrão de resposta e com espelho de correção se resolve. A aula para a peça e para o parecer é importante porque ela vai mostrar justamente na aula, eu vou mostrar na aula, a estrutura utilizada para a resposta ideal. Na questão subjetiva, isso não é necessário, haja vista que são 20 linhas para a construção da resposta, o que pode ser feito justamente com aquilo que nós entendemos por padrão ideal e correção individual. Muito bem. E aí, você pode me perguntar, tudo bem, professor, mas e a parte material da segunda fase?
como é que eu vou me deparar com a solução de problemas jurídicos, ou melhor, como é que eu vou resolver problemas jurídicos, como é que eu vou saber que eu estou no ponto para o enfrentamento de questões materiais de segunda fase. Aí nessa parte, a gente tem aqui na escola, eu tenho aqui na escola, um curso de teses da Fazenda já de 2018, com 30 teses da Fazenda pronto. Tem um curso em andamento de 30 teses de 2019 a 2021, com algumas teses ministradas e outras em ministração, mas todas encerradas antes da prova da PGE Paraíba, então você vai ter aí acesso a 60 teses. São 60 conteúdos materiais que podem estar na tua segunda fase, que envolvem a advocacia pública. É muita coisa. Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu acerto algumas questões ou peças de segunda fase, isso já aconteceu algumas vezes comigo, mas não tem muito mistério, eu seleciono aquilo que é importante para a Fazenda, aquilo que é tese da Fazenda, aquilo que é clássico da Fazenda na jurisprudência, monto enunciados a partir daquilo que é realmente importante, crio teses da Fazenda a partir da jurisprudência STJ-STF. Então eu tenho 60 teses para o enfrentamento da PGE-PB, 30 já efetivamente ministrada, no curso de 2018, no curso 2019 a 2021, algumas ministradas, outras em ministração, mas tudo antes da prova. E também tem o cursos tema. Nesses cursos tema, eu estou verticalizando alguns conteúdos que são importantes para a Fazenda Pública, que podem ser objeto de segunda fase. Só para você ter uma ideia, eu já tenho o curso tema de algumas coisas importantes e bem importantes para a Fazenda. Por exemplo, eu já tenho o curso tema sobre negócio jurídico processual e Fazenda Pública. É um tema novo, recente, novo Código de Processo Civil, pode estar na sua prova. Honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, um tema que tem muita jurisprudência envolvida, tanto no que diz respeito à jurisprudência do Supremo, quanto no que diz respeito à jurisprudência do STJ. Tem entendimento sumulado aqui importante. Tem outro curso, tema sobre prescrição nas ações contra a Fazenda, que eu falo tudo o que você pode saber sobre prescrição nas ações quando a Fazenda Pública ocupa o polo passivo de uma ação judicial. Tema também importante para a Fazenda, totalmente verticalizado. Tenho um curso tema sobre ação possessória. Esse curso tema é gratuito, está gratuito na plataforma da escola. Então você pode ter acesso a esse curso tema de forma gratuita, ou seja, poder público e ação possessória. Se o poder público pode apresentar oposição em ação possessória de particulares ou não, e a construção jurisprudencial sobre isso, tema importantíssimo, pode ser objeto de segunda fase. Acabei de lançar um curso sobre responsabilidade do advogado público. Esse curso sobre responsabilidade do advogado público, inclusive, ele é tratado a partir do aspecto ou a partir da visão do STJ, do Supremo, do TCU e da nova lei de licitações. Então, é um dos aspectos importantes da nova lei de licitações, mas não somente a lei de licitações, trato do tema com a visão do STJ, do Supremo e também do Tribunal de Contas da União, para que você tenha um conhecimento completo para enfrentar efetivamente alguma solução jurídica a ser apontada numa prova de segunda fase, e um curso tema sobre a nova lei de licitações ministrado especialmente para a PGE Paraíba. Então, veja, você tem aqui 6 cursos tema, eu vou lançar outros daqui para a prova, você tem 60 teses, só aqui você tem 66 conteúdos materiais que podem estar na tua segunda fase. Ah, professor, como é que eu sei que eu vou me dar bem no conteúdo material que vai estar na minha peça ou no meu parecer? Eu não sei qual é o conteúdo material que vai estar na tua peça ou no teu parecer na prova, mas aqui eu posso te ofertar 66 conteúdos materiais com problemas jurídicos próprios da Fazenda que podem estar na tua segunda fase. Então, a estratégia para a PGE Paraíba nem é uma estratégia difícil de visualização. É estudo para a prova objetiva com estudo para a segunda fase ao mesmo tempo. Você tem que encarar uma fase com 2 provas, você precisa revisar, estudar e treinar prova objetiva, no que diz respeito a questões objetivas e conteúdo de questões objetivas, obviamente estudando lei, doutrina e jurisprudência, e na segunda fase você precisa treinar peças, treinar pareceres, treinar questões subjetivas nos seus aspectos formais, mas não pode descuidar dos seus aspectos materiais. É aí onde entra o curso de teses, os dois, as 60 teses, 30 de um curso, 30 de outro, e os cursos tema, esses aqui são os que eu tenho atualmente, fora outros que pretendo ministrar até a prova. Essa é a estratégia que eu preparei
através dos cursos que estou ofertando para o reta final da PGE Paraíba. Mesmo que você não venha estudar comigo, recomendo que você olhe com carinho para essa estratégia, estudando, revisando, treinando prova objetiva e estudando, treinando segunda fase e verticalizando conteúdos de segunda fase com aspectos materiais importantes que envolvem a fazenda, ou seja, o estudo do direito material e aí doutrina, lei e jurisprudência sobre questões que envolvem a fazenda, que podem ser transformadas em problemas jurídicos que podem virar enunciados de segunda fase, tanto de peça, quanto de parecer, quanto de questões subjetivas. Essa é a minha estratégia para a PGE Paraíba. Espero que você possa implementar isso na sua prática, ou estudando comigo, ou estudando de qualquer outra forma. Mas penso que aqui é a melhor estratégia reta final para enfrentar essa prova da PGE Paraíba com dignidade intelectual, como normalmente eu digo aqui no canal, e com chances reais de encontrar na prova o que você vai estudar no seu pós-edital. Eu vou ficando por aqui, deixa suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo, eu vou responder na medida do possível. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.